Após um trágico acidente de carro, uma médica entra em coma. Anos depois, ela acorda e percebe que o mundo que conhecia já não é mais o mesmo e que grandes surpresas a aguardam. Era uma manhã ensolarada quando Elizabeth saiu de casa para o seu trabalho. Ela era médica em um hospital de grande porte na cidade de Catalão, em Goiás. Resolveu ir a pé naquele dia, pois amava o calor do sol em sua pele. A mulher tinha 32 anos e era uma doutora dedicada e apaixonada pela sua profissão. Desde muito jovem, sentia uma forte inclinação para ajudar as pessoas e decidiu que a medicina seria o caminho para realizar esse desejo. Ao longo dos anos, como acabou perdendo seu pai para um câncer de pulmão, ela se especializou em oncologia, pois queria salvar as pessoas, e se tornou uma das médicas mais respeitadas e admiradas de sua área. Para Elizabeth, ser oncologista era mais do que um trabalho, era uma missão. Ela entendia a importância do seu serviço para os pacientes e suas famílias, e nunca mediu esforços para oferecer o melhor tratamento possível. Além disso, sempre se preocupou em tratar seus pacientes de forma humanizada, entendendo que o diagnóstico de um câncer é uma notícia difícil e que eles precisavam de todo o apoio emocional para enfrentar a doença. Apesar dos desafios que a medicina oferecia, a doutora nunca se deixou abater e sempre se manteve firme em sua paixão pela profissão. Ela entendia que, como médica, tinha a oportunidade de mudar a vida das pessoas e fazer a diferença no mundo. Sua dedicação e comprometimento com seus pacientes era evidente e todos gostavam muito dela. Ela chegou ao hospital feliz e radiante como sempre. Foi para sua sala e começou a ler os prontuários. Então começou a visitar os quartos onde ficavam as crianças e lá estava um menininho chamado Diego. Ele tinha sido diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda há 3 meses e estava em tratamento desde então. Tinha apenas 5 aninhos e praticamente vivia naquela ala. Elizabeth bateu na porta do quarto e o garotinho imediatamente se levantou para atendê-la. "Oi, Lizzie!" Ele já veio todo alegre e deu um abraço nas pernas dela. Ela o cumprimentou com um sorriso gentil e perguntou: "Então, como você está se sentindo hoje? Tá mais fortinho, é? Tá até correndo." Diego amava sua médica como uma segunda mãe. Marta, sua mãe verdadeira, estava ansiosa pelos resultados da última quimioterapia do filho. A doutora podia sentir a dor e a tristeza que ele estava enfrentando, mas também via uma determinação em seus olhos. Diego era um menino forte, apesar da situação difícil em que se encontrava. Ela o examinou cuidadosamente, verificando seus sinais vitais e os resultados dos testes. Explicou o próximo plano de tratamento para Marta e o que ela deveria esperar. Enquanto isso, o garotinho a observava com admiração e respeito. Ele se sentia seguro e confortável sob seus cuidados. Ao final da consulta, Diego deu um sorriso meio cansado, mas ainda assim disse: "Obrigado, Lizzie." Aquilo sempre apertava seu coração. Ela segurou sua mãozinha e o encorajou a continuar lutando, pois sabia que ele tinha uma grande chance de vencer aquela doença. Elizabeth se sentia muito comovida com a situação dele e de todas as outras criancinhas, até porque achava uma tristeza o fato de serem tão pequenininhas e já terem que passar por uma situação dessas. A médica sonhava em ser mãe e vê-las daquele jeito machucava seu coração. Mas esse sonho estava longe de ser realizado, pois sempre teve dificuldade em encontrar tempo para relacionamentos devido ao seu trabalho, que consumia todo o seu dia. Isso nunca a impediu de sonhar em formar uma família, mas com certeza estava atrasando esse objetivo. No entanto, já fazia alguns meses que Elizabeth havia conhecido um homem chamado Lucas em um jantar de caridade para o hospital onde trabalhava. Lucas era um empresário, dono de várias franquias de lojas de roupas, muito bem-sucedido. E apesar de terem personalidades bastante diferentes, eles acabaram se conectando. O homem admirava a dedicação que ela tinha com a medicina e sua determinação em salvar vidas, enquanto Elizabeth se encantava com a inteligência e a simpatia de Lucas, mesmo sendo um homem muito rico. Eles começaram a sair
e a se conhecer melhor. Mas o trabalho da moça ainda era uma grande prioridade para ela. Ainda assim, o empresário não se importava em esperar quando ela precisava passar no hospital ou trabalhar horas extras. Ele sempre entendeu e respeitou a paixão dela pela oncologia e o impacto positivo que estava causando na vida das pessoas. Elizabeth estava tão feliz. Começou a se sentir mais confortável em compartilhar seus sonhos de ser mãe com Lucas. E ele se mostrou muito receptivo a isso, o que a deixava ainda mais apaixonada. Eles iniciaram um relacionamento há pouco mais de uns 2 meses, e naquele dia ela estava toda ansiosa, pois o ricaço a tinha convidado para uma viagem romântica em Caldas Novas. Elizabeth ficou toda empolgada com a ideia, até porque fazia muito tempo que não tirava um momento para descansar e se divertir. Estava animada para conhecer as fontes termais e ficar um pouco sozinha com seu namorado. Na viagem, eles se banhariam naquelas fontes lindas e quentinhas, conversariam sobre seus sonhos e objetivos e com certeza se divertiriam muito juntos. Mas o que ela não sabia era que o empresário planejava pedi-la em casamento. Ele esperava que aquela noite fosse bem estrelada, e enquanto estivessem jantando num restaurante chique, no qual já tinha feito a reserva e combinado com os funcionários, ele pegaria a mão da moça, olharia profundamente em seus olhos e perguntaria se ela queria se tornar sua esposa. Ele sabia que finalmente havia encontrado alguém com quem poderia construir um futuro e formar uma família. Então, a doutora passou o dia trabalhando exaustivamente e, ao entardecer, seu namorado passaria lá para buscá-la. Como de costume, Elizabeth ia em cada quarto de seus pacientes antes de ir embora. Ela se despedia e isso era muito importante para eles, pois se sentiam muito amados. Chegando no quartinho de Diego, ela o abraçou e ele lhe deu um desenho que ele mesmo fez, o que comoveu a médica. "Bom, até amanhã. Espero te ver mais forte e saudável, ok?" Falou a mulher para o menininho que sorriu. Aquela imagem, aquele sorrisinho. Ela realmente amava aquele garotinho. Então seguiu para a viagem com seu namorado Lucas. Era apenas 1h30 dirigindo. Então o empresário resolveu que iriam apenas eles dois, sem motorista, para ficar mais romântico o passeio. Eles se hospedariam no hotel e jantariam no tal restaurante, que já aguardava a presença dos dois para o pedido de casamento. Os pombinhos estavam muito animados. Eles conversavam sobre suas expectativas para o fim de semana e falavam sobre como estavam felizes de terem finalmente encontrado um tempo para passar juntos. A estrada estava tranquila e o clima agradável, o que contribuía ainda mais para aquela atmosfera de felicidade dos dois. A lua estava começando a aparecer e as estrelas também. Estava tudo indo de acordo com o planejado por Lucas. No entanto, nunca poderiam imaginar que suas vidas seriam completamente transformadas em um piscar de olhos. De repente, um carro desgovernado veio em direção ao carro deles. O empresário tentou desviar, mas não foi rápido o suficiente. Bateu de lado e o impacto foi tão violento que o carro deles capotou várias vezes. Elizabeth estava paralisada e segurava firmemente o banco com uma mão e com a outra o braço do amado. Viu tudo girar enquanto o carro virava várias e várias vezes. Até que, por um brevíssimo momento, ela fechou os olhos com força, tentando lutar contra a escuridão que parecia se aproximar. Mas era inútil. Se sentiu envolvida por uma sensação estranha e, do nada, como que por 1 milésimo de segundo, um brilho começou a tomar forma em sua mente. De repente, viu alguns flashes de imagens passando em sua cabeça a uma velocidade avassaladora. Viu a si mesma quando criança, feliz e livre, e depois se formando em medicina. Viu seus momentos mais importantes no hospital e, finalmente, seu primeiro beijo com Lucas. Ela se agarrou a essa imagem por um momento, abriu os olhos e a última coisa que viu foi o rosto assustado do seu amado, que olhava para ela com os olhos arregalados. Mas então tudo se escureceu. "Lizzie! Lizzie!" Ela ouvia alguém gritando. "Para a ala de cirurgia!"
Ela estava muito confusa. O que está acontecendo? Pensava, mas continuava ouvindo coisas como administrar propofol e fetanil para induzir a sedação. Sedação? Elizabeth queria se mexer, mas percebeu que não conseguia. Analgesia para craniotomia de emergência. Mas o que está havendo? Socorro! Ela gritava, porém ninguém a ouvia. Como era médica, sabia o que significavam essas palavras. Estão levando alguém para neurocirurgia? Quem? Até que tudo que estava confuso e conturbado, todas as suas preocupações e medos, tudo se acalmou. Parecia que ela estava vagando por um mundo desconhecido, um lugar que nunca antes havia estado ou experimentado. Era como se estivesse flutuando em um mar calmo, onde as ondas se movimentavam de forma suave e a levavam em uma jornada através de suas próprias memórias e sonhos. De vez em quando, ela ouvia vozes distantes, sons meio abafados que não conseguiam passar completamente pela névoa que envolvia aquele lugar. Mas mesmo assim, Elizabeth sentia uma sensação de tranquilidade e paz que chegava a ser um pouco estranha, de tão serena. Ela se viu passeando por uma praia deserta, com um vestido de viscose branco, bem soltinho, que esvoaçava com aquela brisa suave vinda do mar. Ela parou e sentiu gotículas de água em seu rosto trazidas do oceano. Em outros momentos, parecia estar em um jardim mágico, cheio de flores coloridas e borboletas dançando ao seu redor. Então ela se via dançando com Lucas nesse jardim, girando e girando, com o mundo cheio de luzes brilhantes e risos alegres. Apesar de tudo isso, tinha vezes em que a mulher se sentia perdida e solitária, com uma sensação de que algo estava faltando. E logo vinha uma dor horrível próximo ao seu útero que a fazia se contorcer. "O que é isso? Ah!" gritava a pobre moça, mas sua voz ecoava para longe, como se não conseguisse chegar aos ouvidos de ninguém. Mesmo assim, logo depois dessa sensação dolorosa, ela sentia que ainda havia algo por quem valia a pena viver. Uma razão para continuar lutando. Não sabia muito bem o que era, mas era estranho. Ela apenas sabia. Chegou a ouvir algumas vezes um choro, que lembrava um choro de bebê. Porém, nenhuma imagem se formava em sua frente. Adiante, como num passe de mágica, ouvia aquele chorinho se transformar em uma voz doce e suave, como se fosse de uma menininha pequena. Ela não entendia muito bem as palavras, e quando fazia força para se concentrar e tentar ouvir claramente o que era dito, aquela voz sumia. Isso aconteceu por algum tempo, até que passou a ouvir alguém que lembrava a voz de Lucas. Meu amor, é você?" Como sempre, ninguém respondia. Era um lugar estranho e solitário, ao passo que era quente e confortável. Que sensação é essa? Pensava Elizabeth, olhando para todos os lados daquele lugar pacífico. Algum tempo depois, ouviu mais uma vez a voz daquela garotinha, só que agora parecia mais velha. A mulher se sentia atraída por aquela voz, como se houvesse algo que a puxava para perto e a fazia sentir um calor dentro do peito. "Oi de novo." "Hã? Olá!" gritou Elizabeth. "Eu queria tanto te ouvir dizer que me ama, só uma vez." Era a voz daquela garota. "Sei que você está aí em algum lugar dentro de você, lutando para voltar para nós, mas eu queria tanto ter você aqui." Era como se ela estivesse chorando. "Mas eu estaria aqui te esperando, não importa quanto tempo leve." "Quem é ela?" pensava a médica. "Eu só queria muito você nesse momento especial. Vou me casar e tudo o que eu mais queria era você comigo. Eu te amo, mãe." "Mãe?" Elizabeth abriu lentamente os olhos e olhou ao redor, ainda sem entender muito bem onde estava. Sua visão estava embaçada, mas logo se acostumou com a claridade do ambiente. Se virou para o lado e foi aí que viu uma jovem mulher segurando sua mão e com lágrimas nos olhos. "Mãe?"
gritou a menina, que imediatamente a abraçou e começou a chorar desesperadamente. Pai, ela acordou! A garota gritou a seguir. Então vieram médicos, enfermeiras, todos vieram correndo. Elizabeth não estava entendendo nada e muito menos conhecia aquelas pessoas. Entretanto, finalmente um rosto conhecido surgiu. Era seu amado Lucas, mas... Lucas? O que aconteceu com você? Você tá... velho? Disse com a voz fraca a médica. Ele e a garota, que até então eram uma desconhecida para a pobre mulher, a abraçaram e se debulharam em lágrimas. Após alguns minutos desse reencontro, os médicos tomaram a palavra e gentilmente explicaram, tentando não deixá-la apavorada, que ela tinha ficado em coma por 20 anos. Essa é sua filha, amor, Lily, falou Lucas, mostrando a garota. Ver a filha segurando sua mão com lágrimas nos olhos fez com que uma emoção inexplicável tomasse conta dela. Era uma mistura de um amor cujo qual nunca tinha sentido antes, com medo, pavor e desespero ao perceber que havia perdido 20 anos de sua vida. Lily explicou a situação e contou que estava prestes a se casar em apenas uma semana e que desejou com sua alma que ela estivesse lá para ver. Elizabeth, ainda atordoada, apenas chorou, pois agora muita coisa estava começando a fazer sentido. Aquela dor horrível que sentiu uma vez era seu parto. O choro de bebê e a voz da garotinha pequena eram de sua filha. Sempre foi ela. Até quando grande, aquela voz macia e suave sempre foi ela. Ela olhou ao redor e viu que o quarto do hospital estava decorado com flores. Sentiu o amor e a afeição de todos os seus amigos e familiares que sempre a visitavam e torciam pela sua recuperação. Sentiu-se grata pela oportunidade de estar de volta e ser parte da vida de sua filha novamente. Lily segurou a mão de Elizabeth e disse: Mãe, eu te amo tanto. Eu preciso de você ao meu lado no dia do meu casamento. Por favor, promete que você estará lá. Elizabeth, ainda emocionada, apertou a mão de Lily e respondeu: Eu prometo, minha filha. Eu prometo que estarei lá para você. As lágrimas escorriam sem parar dos olhos da médica enquanto ela sentia em seus braços sua filha, vinda com aquela sensação de paz, amor e esperança. Ela não podia esperar para começar a se recuperar e reconstruir sua vida. Depois de algum tempo juntos novamente, Lucas e Lily contaram tudo o que havia acontecido durante os últimos 20 anos. Como ela bateu a cabeça no asfalto no dia do acidente, como tentaram fazer uma cirurgia de emergência, mas ela acabou entrando em coma, como descobriram mais tarde que ela estava grávida, o que foi uma surpresa para todos os médicos e principalmente para Lucas. Como ele acompanhou a gravidez de perto, pois sabia que aquela bebezinha era o fruto do amor dos dois. Contaram como, depois que Lily nasceu, Lucas a levou para visitá-la todos os dias durante todos aqueles anos e que a menina cresceu ao seu lado. Agora fazia sentido tudo o que Elizabeth se lembrava. Sua filha sempre esteve com ela. A médica ficou alguns dias se recuperando e logo já estava pronta para ir para casa. Ficou um pouco confusa para onde iria, mas agora só queria estar perto do amor de sua vida, Lucas, e do seu bem mais precioso, Lily. Elas passaram muito tempo juntas, compartilhando histórias, rindo e chorando. A doutora também não havia perdido a esperança de recuperar sua vida e sua carreira. Estava determinada a voltar a exercer sua profissão assim que tivesse condições. Mas mais do que tudo, queria aproveitar cada momento e nunca deixar de amar e cuidar de sua filha. Ela mal acreditava que tudo aquilo pudesse estar acontecendo. No entanto, sentia uma explosão de felicidade e amor em seu coração que a acalmava. Mas as surpresas não pararam por aí. Outro reencontro emocionante estava prestes a acontecer. O noivo de Lily chegou em sua casa e seria a primeira vez que ele veria a sogra pessoalmente depois que ela acordou do coma. Faltavam 2 dias para o casamento.
Entretanto, assim que ele entrou na casa e Elizabeth o viu, Eu conheço você. Sim, Lizzie, sou eu, Diego. Ela não conseguia acreditar. Diego, aquele garotinho cujo sorriso a encantava e que fazia seu coração doer por vê-lo todo fragilizado devido ao câncer que tinha, era o noivo de sua filha. Mas como? Perguntou ela, sorrindo de felicidade e já indo abraçar o rapaz. Acontece que aquele menininho que abraçava suas pernas todos os dias não parou de visitá-la quando ela estava inconsciente. Eu ia todo dia e acabei ficando muito amigo da Lily. Crescemos juntos e, bem, ela se tornou uma mulher linda e eu não tinha como não me apaixonar. Falou o jovem olhando fixamente para a noiva. Diego se curou da leucemia linfoblástica aguda e fazia sua mãe o levar para ver a médica toda semana. Ele e a garota cresceram e se apaixonaram ainda adolescentes, e estavam juntos desde então. Essa reviravolta Elizabeth não estava esperando, mas não podia se sentir mais grata e radiante por saber que o garotinho que inspirava ela a se tornar mãe agora seria como um filho de verdade. Os pombinhos se casaram em uma cerimônia linda e emocionante. E mais algum tempo depois, anunciaram a gravidez da jovem, que foi a alegria para aquela pequena família. Aliás, Elizabeth e Lucas também oficializaram sua união depois, e ela não poderia estar mais realizada. Ela recuperou sua vida, seu amado, sua carreira, e agora tinha uma filha, um genro e um netinho maravilhoso ao seu lado. Elizabeth finalmente sentia que havia encontrado o seu lugar no mundo e que agora estava pronta para viver a vida com mais intensidade do que nunca. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela também vai te emocionar. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo para você e até a próxima história emocionante.